Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde. Hora de Saúde que já tem 7 anos e está sendo transmitido neste exato momento para todo o estado do Pará, pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e também neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo ou simplesmente DOL, de Diário Online, dol.com.br ao vivo. Esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata todas as doenças neurológicas, por neuroclínica, neurocirurgia, neurointervenção, tudo em termos de doenças do cérebro são tratadas pela Neurogênesis aqui na nossa região. E o nosso convidado de hoje. Aliás, deixa eu fazer o primeiro comentário que eu gosto de fazer. Esse nosso programa tem audiência no mundo inteiro. No Canadá, nos Estados Unidos, na Noruega, na Suécia, em toda a Europa Ocidental, na África, em Luanda, no Azerbaijão, em Baku. Tem um engenheiro lá chamado Alexandre Saré, que nos assiste em Baku, no Azerbaijão, e em Perth, na Austrália, que é o lugar mais distante, eu acho. E lógico que em toda a América Central, em toda a América do Sul. Então, esse nosso programa praticamente é mundial. Quando acaba, chegam os WhatsApps comentando. E um outro comentário, assim que o programa termina, ele vai para o canal do YouTube. É lá, é só colocar Dr. Eduardo Costa, que vai chegar no canal. Tem que colocar o doutor, senão vai aparecer o cantor, né? Então, o Dr. Eduardo Costa chega, o canal chama Instituto Eduardo Costa, vídeos, estão todos os programas lá dos últimos 7 anos. E o nosso convidado de hoje, meu amigo, muito amigo de quintal, tá? Na época que a gente discutia política universitária lá no quintal da minha casa, né? Quando eu morava na Antônio Barreto, e nós ficamos super amigos. É o professor Dr. Wallace Raimundo Araújo dos Santos. O Wallace dos Santos, o Wallace formou em farmácia em 1979, tem tempo, hein? 44 anos. Muito tempo. E é professor de Bioquímica Clínica da Faculdade de Farmácia da UFPA. E ele está aqui comigo hoje porque ele é o coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências da Saúde da UFPA. Wallace, primeiro, super obrigado por estar aqui, amigo. Obrigado de verdade, você sabe disso. Estou te devendo esse convite faz muito tempo. É verdade. E, Wallace, já que a gente vai tratar de ética, ética é tipo biodiversidade. São duas palavras que todo mundo usa, mas muita gente não sabe o que é. É verdade. O que é ética para ter um comitê responsável? Perdão. Eduardo, olha só. Ética é uma reflexão da moral. Tá certo? Muita gente me pergunta, Wallace, mas se ética é uma reflexão da moral, não diz como é que fica essas resoluções todas? Eu digo, as resoluções a gente discute. Pois é, resoluções e ética. E ética, né? É discutir moral. É discutir essa reflexão, né? Essa reflexão da moral certo. Dos princípios, né? Nós trabalhamos com, basicamente, 4 princípios na ética, né? Os nossos pareceres são fundamentados nesses princípios. É o princípio da autonomia, o princípio da beneficência, o princípio da não maleficência. Maleficência? E o princípio da equidade. Equidade. É um dos princípios que eu mais gosto, que é o princípio da justiça, está dentro da justiça, né? Equidade é o que é dar mais a quem precisa mais. Perfeito. Então, esse é o nosso fundamento dentro da ética na pesquisa. A ética na pesquisa é uma ética especializada. Muita gente tem medo de discutir ética por questões de
de filosofia, pensa que é questões filosóficas, tem muita filosofia dentro da ética. Mas a gente vai pelo lado dos princípios básicos, né? E nisso a gente se fundamenta para dar o parecer. Ética, nós somos bem mais velhos que os comitês de ética, né? Sim. Então a gente fez muita pesquisa ainda na época que não existiam os comitês de ética. Os comitês de ética surgiram quando, hein? Os comitês de ética... É aqui no Brasil ou começou fora? Não, fora. Toda questão ética, toda questão, o reflexo ético nas pesquisas iniciou em Nuremberg. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945. No julgamento. No julgamento de Nuremberg, houve aquela questão de, não, nós temos que limitar os riscos do participante da pesquisa. E com isso o mundo começou a discutir. Então veio o Nuremberg, veio o Helsinki, veio toda aquela questão de discussão mundial, Belmonte. Então veio toda a discussão mundial. No Brasil, a discussão surge com o quê? Com a resolução 19696. O que é que diz ela aí? A resolução 9696, ela cria a CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, CONEP. Em Brasília, né, a sede? Em Brasília. Certo. De Brasília, Distrito Federal. Tá. Em Brasília, a CONEP, ela comanda, ela rege hoje mais ou menos 898 CEPs hoje. No Brasil. CEP é Comissão de Ética em Pesquisa. Comissão, o Conselho, Que aí é por estado, município. No estado do Pará nós temos 26 CEPs. 26 comissões de ética em pesquisa. 26. Na universidade? Na universidade nós temos 4. Na Federal do Pará? Na Federal do Pará. 4. Temos 4 CEPs, sendo 2 situados no Barros Barreto. O nosso, que é o Comitê de Ética e Pesquisa do ICS, situado na universidade, na Faculdade de Enfermagem. E o 4º, Núcleo de Medicina Tropical. Certo. Ainda cabe mais? Cabe. Cabe mais. Ética em pesquisa, que a gente está falando de humanos. Para animais, existe também? Existe. Existe aqui no Pará, eu conheço o Comitê de Ética do Evandro Chagas. Do Evandro Chagas. E o Comitê de Ética em Animais, né? Do ICB. Tá, do Instituto de Ciências Biológicas. Então tá. E Wallace, vou te chamar de Wallace, tá? Falando do nosso tempo de amigo. Faça a questão. Que implicações e riscos a gente tem em pesquisa envolvendo seres humanos? Já que essa história toda começou no Tribunal de Nuremberg para julgar os nazistas. Exato. Olha só, Eduardo, os riscos são máximos, mínimos e maneirados, né? Moderados, vamos dizer assim. Hoje, a Resolução 510, ela classifica esses riscos em leve, médio e máximos, o risco máximo. Está surgindo aí uma nova resolução, que é a resolução de tipificação de projeto de pesquisa. Tem projeto de pesquisa, por exemplo, tu vai trabalhar com ribeirinhos, onde tu vai só colher, medir a pressão. Não, só colher questionários. Só fazer questionários. É um risco mínimo. Na 466, que é a nossa resolução mãe, não existe pesquisa sem riscos. Riscos podem ser de mínimo a riscos complexos, riscos bem acentuados. Por exemplo, um risco o mínimo é esse de questionário. Você vai usar questionário, sem problema, você vai ter. Qual o risco que corre aí? Risco de os dados serem vazados. Esses dados têm que ser protegidos. O participante da pesquisa tem que estar sob sigilo. Tu não pode
Ou senão tu vais provocar um processo psicológico do paciente, né? Não posso citar nome, não posso contar enquanto não acabar. Exatamente. Certo. Exatamente. Ou um risco máximo, por exemplo, o risco cirúrgico. Entendeu? Tu vais... E acontece muito isso no SUS, na pesquisa com o SUS, né? O pesquisador, ele usa da situação dele de pesquisador famoso, né? Ele induz o paciente a ir para uma sala de cirurgia muito antes da fila. Certo. Ele abrevia isso, coloca, mas não expõe todos os riscos. E muitas vezes o paciente sai de lá cego, vamos dizer assim. Certo. Né? E quem paga esse risco? Né? Então, para isso que existem os comitês. É para isso que existe o comitê de ética. A nossa missão principal é essa proteção do participante da pesquisa. Certo. Porque muitas vezes a gente não sabe nem se o CEP existe, mas ele tem essa ferramenta. Essa é a nossa função. Para a gente evitar os Mengueles da vida... Sim. Lembrou o Mengele, a história do cego. Para evitar os Mengueles da vida, como é que funciona lá na Universidade Federal do Pará, no Instituto de Ciências da Saúde, já que vai mexer com humanos? Como funciona isso? Como é desenvolvido a situação do comitê? Olha, Eduardo, o comitê de ética, ele é na sua estrutura, ele é formado por múltiplos profissionais. Isso é importante. Multiprofissionais. Nós temos médicos, temos enfermeiros, temos dentistas, odontólogos, né? Temos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, temos pessoal do fora da saúde, fora da saúde não, ele está fora do âmbito, né? Que muitas vezes eles estão dentro do hospital. Mas o serviço social, certo. Psicologia, direito, antropólogos, filósofos. E o meu sonho é colocar um teólogo. Né? Isso é importante hoje. Para discussão. Lógico, isso é importante. Porque só. A maioria dos CEPs tem várias correntes bioéticas. A maioria dos membros do CEP são principialistas. Ou seja, a gente funciona com princípios, a gente adquire os princípios, né? A gente analisa a consequência, né? Ou o princípio da autonomia, ou o princípio da equidade e tudo mais, para dar o parecer. E tem alguns membros do CEP que aderem a ideologia personalista, né? Discussão personalista, mas isso vai para a mesa, para o colegiado. O colegiado, quando você submete o trabalho, esse projeto passa por um parecerista, que pela ideologia dele, ele faz o parecer, e esse parecer vai para um colegiado. E no colegiado é que se dá toda a discussão. Certo, isso é importante. A gente vai continuar bem aqui, porque o nosso primeiro tempo acabou, por incrível que pareça. É rápido demais. É rápido demais. A gente vai começar com o colegiado de ética, tá? Já. Ok. Pessoal, super importante essas informações que o Wallace está dando pra gente. A gente volta já. Um instantinho só, tá? Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você.
Voltamos nessa conversa de super informação sobre ética em pesquisa. Como o professor Wallace, ou Wallace, meu amigo de muito tempo, está comentando aqui, tudo começou no pós-Segunda Guerra, em Nuremberg, quando eles começaram a discutir ética do que foi feito nos campos de concentração nazistas. E de lá para cá, os comitês se multiplicaram para proteger os seres humanos que são envolvidos em pesquisa. Continua, tu estava falando que o parecer, alguém dá um parecer e vai para a comissão. Isso. O colegiado reúne para discutir esse parecer. Eduardo, por mais incrível que pareça, mas o ator mais importante no colegiado chama-se representante dos participantes da pesquisa. Aí muita gente me diz, mas não é o doutor fulano de tal, não é o doutor, porque é cheio de doutor, né, na universidade. Não, é o representante dos participantes da pesquisa. Quem é a figura do representante do participante da pesquisa? É uma pessoa fora da universidade, não pode ter vínculo com a universidade, e ela é indicada por uma instituição do controle social. Ela é quem vai me dizer se o teu termo de consentimento está bem escrito. Se ela entende esse termo de consentimento livre e esclarecido, que é um dos documentos mais importantes dentro do protocolo, que é encaminhado para o CEP avaliar. E nós temos uma dificuldade imensa em orientar pesquisadores na questão do termo de consentimento livre e esclarecido. E quando é necessário, o pesquisador trabalha com menor de idade, ele tem que formular um termo de assentimento livre e esclarecido, que não anula o termo de consentimento. Certo. Que a mãe ou o responsável assina. Mas o termo de assentimento, a criança tem que se pronunciar se ela aceita participar ou não. E quem vai me dizer isso? É o representante do participante da pesquisa no colegiado. Certo. Ele vai dizer, não, esse termo de consentimento não estou entendendo nada. Ou então, olha, volta tudo. Né? Volta para o pesquisador avalia isso. Então, esse colegiado é importante. Tu falaste do controle social. O que é o controle social na pesquisa, hein? Pois é. Tu falaste assim, o representante do controle social, isso, que é o mais importante. Vamos fazer o que é o controle social? Vamos fazer um paralelo aqui. O controle social na saúde hoje chama-se Conselhos Municipais e Conselhos Estaduais de Saúde. Tá. Dentro desses conselhos, eu tenho, em paridade, eu tenho o gestor, tenho o trabalhador da saúde e eu tenho alguém de fora desse círculo, que são os representantes dos usuários. Tá certo? Esse é da saúde. Certo. No CEP, eu tenho esse representante dos participantes da pesquisa. Por exemplo, tu vai para o Combu, fazer análise do questionário. Tem alguém que representa aquele participante da pesquisa em todos os CEPs. Não existe CEP no Brasil que não tenha esses representantes do participante da pesquisa. É super importante. É aí que faz o controle social no CEP. É isso que a gente quer juntar no dia 14. Fala. O que é que vai acontecer dia 14? Nós estamos trabalhando dia 14... De agosto. De agosto, agora. De agosto, tá. Nós estamos tentando juntar numa reunião de um dia o controle social da saúde, que são os conselhos estaduais e municipais, e o representante dos participantes da pesquisa, que fazem o controle social dentro da pesquisa. Certo. Juntar esses atores e conversar. Qual é a reflexão deles no controle social? Certo. Porque tem muitas pesquisas que correm por dentro do SUS. Correto. Entendeu? Então eu preciso ter essa visão, essa reflexão, é isso que nós vamos fazer.
tentar fazer. Já temos o compromisso do secretário de Saúde, do Pedro Anais, que se comprometeu em trazer 2 representantes do Conselho Nacional de Saúde e da CONEP para Belém, para a gente poder estar discutindo. Essa CONEP é formada por membros do país todo, é? Eu lembro que uma época, quando eu era professor da pós-graduação do Núcleo de Medicina Tropical, alguém de lá foi indicado para a CONEP na época. Isso, a Conceição Viana. Ela ainda faz Conceição parte? Pinheiro, né? Conceição Pinheiro. Não, ela não faz parte mais da CONEP, mas a CONEP, ela tem eleições de 3 em 3 anos, agora 4 anos, não sei como é que vai ficar, mas tem representantes de todos os estados. Então, o que eu discuto e eu quero implementar na CONEP, que eu estou conversando com os CEPs daqui, os 26 CEPs do Pará, para que a gente tenha representatividade na CONEP. Correto. Porque quando a gente verifica, por exemplo, a distribuição dos CEPs no Brasil, a supremacia da região sul é mais da metade dos CEPs, da soma dos CEPs do Brasil. É um problema sério. Então, essa distribuição, eles têm mais representação dentro da CONEP do que nós, do Norte e Nordeste. Então, nós precisamos avançar. Essa discussão está acontecendo? Está acontecendo. E tudo isso a gente vai discutir. Isso é muito bom, essa coisa da divisão. E eu lembro quando eu morei em São Paulo 15 anos. E eu era da Escola Paulista de Medicina. E um dia, numa reunião lá sobre pós-graduação, um dos professores disse, mas a CAPES somos nós. Sim. Tipo assim, nós aqui de São Paulo somos a CAPES. Exatamente. Naquela época, estamos Exatamente. Nos anos 80. Então, hoje... Isso, a CONEP é mais ou menos isso, né? Há uma representatividade, há uma eleição, tá certo? Os CEPs indicam representantes dentro da CONEP e se dá a eleição e tudo muito transparente, muito divulgado entre os CEPs, né? Certo. É um sufoco o trabalho de vocês, eu sei porque eu já te visitei algumas vezes. Lá onde vocês trabalham, a quantidade de projetos mandados. Como funciona esse fluxo? Demora aqui em Belém? Vai para a plataforma? Nós como é que trabalhamos, sob orientação da CONEP, nós trabalhamos com um tempo, com o projeto no CEP, de 30 a 40 dias. Tá certo? Por quê? Porque nós, do CEP, os componentes do CEP, são todos voluntários. Não recebe absolutamente nada por isso, nem deve, por conflitos éticos. Lógico, começa aí. Começa aí. Então, essas pessoas, a gente se reúne uma vez no mês. Porque todos são professores, todos têm, a não ser os representantes participantes da pesquisa, que são fora da universidade, mas eles têm os afazeres deles também. Com certeza. Então, eles precisam de um tempo máximo. Os nossos pareceres são todos dados dentro de 30 e 40 dias, a partir da submissão e do aceite da documentação. Da documentação. Certo. Aí vai para o parecerista tem 20 dias para dar o parecer e vir para o colegiado. O colegiado demanda todo mês. Nós estamos hoje, a nossa demanda na universidade está girando em torno de 30 a 40 projetos novos por mês. É uma quantidade bem grande. Nós temos 16... Nós somos 30 membros do CEP, 30 contando com os representantes participantes da pesquisa e mais os pareceristas, mais os outros membros. Nós temos que o representante participante da pesquisa também dá parecer, mas não é obrigatório. Certo. Eles podem não dar parecer. Correto. Tá certo? Mas é importante que eles deem. Eu incentivo eles a darem parecer, porque isso é um ganho de conhecimento muito grande. No momento que você libera um parecer, é muito gratificante. E você vê a pesquisa rodando, né? Isso é o mais importante ainda. Mas nós estamos com 16 membros efetivos, né? E 13 suplentes. Certo. Então, esses suplentes também dão parecer. No nosso CEP, todos trabalham, todos recebem parecer e todos têm o compromisso de dar em 20 dias o seu parecer. Perfeito. E vem para o colegiado.
Wallace, como por incrível que pareça o nosso tempo acabou, eu vou te convidar de novo para voltar aqui conosco. Maior prazer. Para a gente continuar, porque isso é super importante. Muito importante. Ética em pesquisa não tem o que discutir hoje, né? Eu sou da época que não existiam as comissões. Então, foi um salto absurdo em termos de pesquisa. Amigo, considerações finais e dedica ao programa e eu vou te colocar de cadeira cativa, tá? E obrigado, tá? Eu que agradeço, Eduardo. Esse é um momento ímpar e eu queria te parabenizar por esse serviço, né? Esse trabalho importante que tu dedica, né? Todos os domingos em apresentar coisas sobre a saúde, sobre a vida das pesquisas no Brasil. Para você ter ideia, a pesquisa no Brasil, no mundo, né? É questão de quantificação, mas a questão das qualidades da pesquisa subiram imensamente. E as pesquisas continuaram. O que a gente tem muito cuidado, muito critério, é não tornar o Comitê de Ética em Pesquisa uma pedra no sapato do pesquisador. A gente é copartícipe da pesquisa com o pesquisador. A gente quer o pesquisador do nosso lado, tá certo? Para trabalhar com a gente e fazer uma pesquisa de qualidade, uma pesquisa com ética, que isso tudo o mundo vê. O sistema CEP-CONEP é o maior sistema de avaliação ética do mundo. Puxa. Então, isso qualifica o Brasil em termos de pesquisas no mundo. Né? Então, eu que agradeço, eu me coloco à disposição a hora que você ligar, a gente está aqui fazendo, porque isso é muito importante. Né? E eu dedico esse momento aos representantes de participantes da pesquisa, porque sem eles o controle social não acontece. Perfeito. Não acontece. Fantástico. Não acontece. Então, esses são atores muito importantes dentro do... O participante social, né? É o representante do participante da pesquisa, no controle social. Obrigado, Wallace. Pessoal, o participante social do Comitê de Ética, o programa foi para vocês, como para toda a sociedade que agora está começando a entender o que é ética em pesquisa. O Wallace vai ganhar uma cadeira cativa, ele volta toda vez que a gente precisar informar isso. Mas ele vai voltar mesmo porque não acabou metade do assunto que ele tinha que falar hoje. Verdade. Vou programar de novo, tá? Um domingo iluminado para todos, aliás, uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. Tchau! Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.